Glória a Deus, amém. Você que trouxe o seu dízimo e trouxe a sua oferta, já possa colocar na alfilastra, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, né? Para Jesus nós temos que dar o de melhor, meus irmãos. É para Ele merece o de melhor. E Jesus, Ele fez algo sobrenatural na minha vida e na tua vida. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Hoje eu quero falar sobre chamada, missão. Glória a Deus. Atos capítulo 6 e versículo de número 3. Vamos ler o 2. Atos capítulo 6, versículo de número 2. Eu quero falar sobre um homem pelo nome de Filipe. Não o apóstolo Filipe, mas o evangelista Filipe. Olha o 2 que diz: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos a mesa. O 3: escolheis, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputações, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Amém? Somente até aqui. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, graça eu te dou, Pai, por essa palavra, Senhor, qual o Senhor, meu Pai, colocou no meu coração, meu Deus, para trazer, meu Pai, para a tua igreja nessa noite, Pai. Meu Deus, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Fala, Senhor, com a tua igreja aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite, ó Pai, e que o Senhor possa, Senhor, trabalhar, Senhor, no meio da tua casa, no meio da tua igreja, que o Senhor possa repreender agora, Pai, todo o mal, Senhor, que todo o mal possa cair por terra. Joga por terra agora, Pai, tudo aquilo que não convém de ti, Pai, e prepara o coração dos teus filhos, Senhor, para receber, Senhor, a tua palavra. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A obra, ela é de Deus, e sabemos que a obra, quando Deus chama ou escolhe, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. E agora Jesus, Ele vai subir para o céu e vai agora ficar junto com o Pai, à direita do Pai. Só que Jesus deixou Pedro, Tiago, João, deixou os apóstolos para a obra e para a missão, para dar continuidade naquilo que Jesus já tinha começado. E agora Pedro, com os discípulos, vai agora ficar com medo, porque a Bíblia fala que se levantou Saulo. Saulo começa a perseguir a igreja, Saulo começa agora a perseguir os irmãos, Saulo se levanta contra a igreja de Jesus Cristo. Mas entenda que é necessário ter uma perseguição. Eu sempre tenho falado isso: o crente que não passa por perseguição, alguma coisa tem de errado. A igreja que não é perseguida, alguma coisa está errado. A gente que não for, se nós não for perseguido, alguma coisa está de errado. Mas entenda que é no meio da perseguição que a igreja vai crescer. É no meio da perseguição que a igreja vai ter um crescimento. É no meio da perseguição que a igreja vai formar discípulo. É no meio da perseguição que a igreja vai formar pregador. É no meio da perseguição que a igreja vai formar homens e mulheres de oração. E agora a igreja, ela é perseguida. Agora Pedro é perseguido. Agora Tiago é perseguido. Agora João é perseguido. Só que durante essa caminhada, durante esse propósito, a Bíblia fala que se levanta aqueles que são religiosos para querer impedir a obra, para querer impedir o projeto de Deus. E agora Pedro, juntamente com os discípulos, vai dizer: ei, nós não podemos deixar o ministério da palavra. Nós não podemos deixar o ministério da
da oração. Vamos levantar 7 varões cheios do Espírito Santo, 7 varões cheios da graça, 7 varões cheios do conhecimento e da sabedoria. Agora vai levantar Felipe, agora vai levantar Estevão para a obra. Levantou 7 varões cheios da graça e da sabedoria para a obra. Entenda que a obra, ela é de Deus. Quando Deus levanta, está levantado. Se Deus te levantou para ser um pregador, tenha certeza que Ele vai te usar na palavra. Se Ele te levantou no louvor, Ele vai te usar no louvor. Se Ele te levantou no evangelismo, Ele vai te usar no evangelismo, porque a obra é dele, é Ele que dá o crescimento. Entenda que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento no ministério de intercessão é Deus. Quem dá o crescimento no ministério da banda é Deus. Quem dá crescimento no ministério da oração é Deus. Quem dá crescimento no ministério da palavra é Deus. Mas entenda, quem vai levantar é Deus. Pode o homem levantar. Se o homem levantar, pode ter certeza que a pessoa não vai conseguir chegar longe. Mas quando Deus levanta, pode vir calúnia, pode vir perseguição, pode se levantar o inferno inteiro, mas não vai parar, porque foi Deus que levantou. Deus levanta Felipe agora. Só que a Bíblia fala que Felipe agora vai descer para Samaria. Quando chega em Samaria, Felipe agora começa a pregar. Felipe vai pregar Cristo. Felipe vai pregar o verdadeiro evangelho. E dentro da cidade de Samaria, Felipe começa a pregar. A Bíblia fala que Felipe agora vai expulsar os demônios. Felipe agora, com a autoridade de Jesus Cristo, vai curar. E o povo ficava alegre, e o povo ficava feliz, vendo a virtude de Deus através de Felipe. Mas entenda que Felipe não era o apóstolo. Eu estou falando do Felipe que é o evangelista. Mas muitas das vezes a gente se confunde. E eu, estudando essa palavra, eu entendi que era o evangelista Felipe, aquele que os apóstolos levantou para a obra, aquele que os apóstolos escolheu para a obra. E agora Felipe, dentro de Samaria, vai pregar. Agora Felipe, dentro de Samaria, vai combater contra o Simão. Simão, ele era aquele que fazia mágica. Simão era aquele que era usado por Satanás, e o povo via aquilo que Simão fazia. Mas agora Simão vai ver Felipe pregando. Simão agora vai ver Felipe pregando. Aí Simão olha para Felipe e vê que ele é um homem cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade, pregando o evangelho. Entenda que aonde o evangelho chega, o evangelho transforma. Aonde o evangelho chega, o evangelho muda a vida do ser humano. Aonde o evangelho chega, o evangelho tem o poder para transformar a vida do macumbeiro. O evangelho tem o poder para transformar a vida do feiticeiro. O evangelho tem o poder para transformar a vida do traficante, do drogado, do prostituto. Aonde o evangelho chega, chega para transformar a vida do ladrão. Aonde o evangelho chega, chega para a transformação. E agora Simão vai ter um encontro com Deus. Agora Simão vai ter um encontro com Jesus Cristo. Mas entenda que a Bíblia fala que ele creu e foi batizado. E agora Pedro e João vai descer para Samaria. Os apóstolos enviou Pedro e João para Samaria para pregar o evangelho dentro de Samaria. Agora eles começam a pregar, agora eles começam a falar da palavra. Só que agora Pedro, junto com os apóstolos, olha para os irmãos e põe em posição de mão. Quando põe em posição de mão sobre a cabeça, agora vão receber o Espírito Santo. Entenda que a vida do homem não muda, não é quando os demônios saem. A vida do homem muda é quando o Espírito Santo entra, é quando a presença de Deus entra. Aonde a presença de Deus entra, entra a mudança e a transformação. A Bíblia fala que aqueles homens receberam o Espírito Santo. A Bíblia fala que Simão olha para aquilo e diz: ei, eu vou dar dinheiro porque eu quero também, eu quero esse poder. Aí Pedro começa a repreender ele, Pedro começa a exortar ele, diz: ei, o dom de Deus não é comprado, o dom de Deus não é comprado, o poder de Deus não é comprado. Aí Pedro olha para ele e diz: ei, Simão, Pedro olha para ele e diz: tu não tem parte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus.
Entenda que não basta, muitas das vezes, quantas pessoas que estão dentro do templo, quantas pessoas que estão dentro da igreja, creu, foi batizado, mas só que o coração está sujo, o coração está sujo. Pedro exorta Simão e diz: ei, o teu coração está como fel de amargura e arco de iniquidade. O teu coração, Simão, não está limpo, você não está transformado, você não teve um encontro verdadeiramente com Cristo. Aí Simão vai responder e disse: ora por mim ao Senhor, para que nada do que eu disse venha sobre mim. Simão agora vai reconhecer, Simão vai reconhecer que ele errou. Simão vai reconhecer que ele errou, porque sabe qual foi a palavra que Pedro deu para ele? Arrepende-te, arrepende-te, pois da tua iniquidade. Esta palavra, ela é poderosa. Arrependimento, arrepende-te. Olha a palavra que Pedro disse para Simão: arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. O que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai do coração, é o que sai da mente. A área que Satanás mais trabalha é na mente do ser humano. A área que mais o diabo ataca é na mente. É na mente que ele começa a colocar a depressão, é na mente que ele começa a colocar a ansiedade, é na mente que ele começa a colocar a opressão. Sabe por quê? O campo que ele mais trabalha é na mente. A mente tem que estar guardada, a nossa mente tem que estar blindada com o capacete da salvação. Nós temos que guardar nossa mente com a palavra de Deus, porque se a nossa mente estiver com a palavra de Deus, estiver voltada para Deus, Satanás não vai ter brecha para entrar. A geração que nós mais vivemos, que sofre depressão, é a nossa geração. Mas sabe por que sofre tanta depressão? Porque a mente está sendo bombardeada. A mente está sendo bombardeada. A nossa mente, ela tem que estar voltada para Cristo. A nossa mente tem que estar voltada para a palavra. Quando a pessoa vai no médico, o médico passa tanto remédio para ela tomar, e ela vai tomando aquele remédio, vai tomando, vai se dopando, e não tem mudança. Mas no dia que ela entregar a vida dela para Jesus e colocar na mente dela a palavra de Deus, nós temos que guardar a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, para que Satanás ele não venha e tire. Quando você está com a mente ocupada com Cristo, quando você está com a mente ocupada com a palavra, Satanás não vai achar brecha, Satanás não vai achar motivo. Quando ele bater na porta, lá vai estar o Espírito Santo, lá vai estar a palavra. Sabe o que essa geração nossa precisa? É de Cristo. Sabe o que essa geração nossa precisa? É da palavra de Deus. É a palavra é o nosso alimento, a palavra é o nosso remédio, a palavra é ela que nos fortalece, é a palavra de Deus. Só que muitos estão deixando a palavra de Deus. Aquele homem, Simão, o curtidor, ele fazia mágica. Ele era um homem que não tinha Deus. Ele era um homem que não tinha presença de Deus. Ele era um homem que enganava aquele povo, que iludia aquele povo. E trazendo para os nossos tempos de hoje, sabe quem esse homem representa? Representa Satanás. Satanás tem enganado a muitos. Satanás tem iludido a muitos com falsas promessas. Satanás tem iludido a muito. Quantas pessoas que a mente não está bombardeada por causa de dinheiro. Quanto mais tem, mais quer ter. Quantas pessoas que estão pegadas aos bens materiais. Quantas pessoas que estão pegadas às coisas dessa terra, às coisas desse mundo. E esse homem estava pegado
Esse homem, ele achava que pelo dinheiro dele, ele ia comprar o dom de Deus. Pelo dinheiro que ele tinha, oferecendo para Pedro, oferecendo para João, oferecendo para os apóstolos, achando que eles iam se vender, achando que eles iam dizer: não, pode vir que eu vou te dar isso. A geração, não é assim, meus irmãos. Quantas pessoas que vai na igreja, aí chega na igreja, não, você tem que fazer a campanha disso, o voto daquilo, o voto de 1.000, 2.000, 3.000, que você vai ser liberto, que você vai ser transformado. Quantos que estão vendendo o dom de Deus? Quantos que estão vendendo o dom da palavra, o dom do louvor, o dom da sabedoria, sabendo que foi Deus que deu, foi Deus que entregou? Quantos cantores que cobram 100.000 para pregar, para louvar? Quantos pregadores que é 200, 300 mil para pregar, vendendo o dom de Deus que Deus deu? Quantos e quantos que estão vendendo aquilo que Deus entregou? E eu quero falar nessa noite para a igreja: não venda aquilo que Deus te deu, não venda aquilo que Deus te entregou. Aí Simão curtidor olha para Pedro: eu quero, ei, o dom não é assim, é Deus que dá, é Deus que dá. Aí muitas das vezes aquela mulher sobe em cima do altar, começa a louvar, aí tem uma unção na voz. Ei, tem pessoas que podem fazer aula de canto, pode fazer aula daquilo. Ei, se não for a presença de Deus, nada vai fluir. A presença de Deus é que faz a diferença. Que a unção de Deus, ora, que a unção de Deus se consagra, medita na palavra, guarda a palavra no teu coração, que Ele vai te usar. É Ele quem dá, é Ele quem usa, é o dom de Deus. Essa voz que Deus te deu não é mérito seu. Sabe por que você canta, porque você louva desse jeito? É porque Ele te usa. É a graça dele na tua vida, é a graça dele. Ele te chamou para você adorar Ele. Ele não te chamou para você ser um artista, mas para você ser um adorador. Ei, lembra da onde Ele te arrancou, lembra da onde Ele te tirou. Talvez outra hora você estava perdido nas drogas, outra hora você estava perdido na bebida, na prostituição. Você estava lá no fundo do poço. Ele foi lá, te arrancou, Ele foi lá, te limpou, te transformou e fez de você um homem de valor, uma mulher de valor. Olha da onde Ele te tirou. Não foi mérito seu, não foi mérito meu, foi a graça, foi a presença dele que nos alcançou, foi o verdadeiro evangelho que nos alcançou. E hoje Ele te usa. Sabe por que Ele te usa? Porque Ele te escolheu. Sabe por que Ele te usa? Porque Ele te capacitou para a obra. Ele não te chamou para você ser estrela, Ele te chamou para você ser um adorador. Ele te chamou para você glorificar o nome dEle, para você exaltar o nome dEle. E agora Filipe está em Samaria, e a Bíblia fala que o anjo do Senhor falou para Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Aí o anjo do Senhor fala para Filipe: ei Filipe, eu tenho uma missão na tua vida, eu tenho uma obra na tua vida, agora tu vai descer. Aí Filipe começa a descer, Filipe começa a caminhar. E o irmão Luciano falou nessa noite: ensina o caminho, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Agora olha para essa mensagem. O anjo do Senhor, entenda que quando o anjo do Senhor, que a Bíblia está dizendo, não é um homem que foi falar para Filipe, foi o anjo do Senhor. Foi a presença de Deus falando com ele ali, foi o próprio Deus falando com ele, através daquele anjo dizendo: ei, desce, vai Filipe. Filipe agora estava dentro de Samaria pregando para multidões, Filipe estava anunciando o evangelho para multidões. Agora Filipe desce e vai para casa, caminho de casa, que descia de Jerusalém para casa. Agora Filipe vai descer para pregar para um homem só. Quantos e quantos pregadores que não quer pregar para um mendigo, para um morador de rua, mas quer pregar com igreja lotada, com multidão. Ah não, se não tiver 30, se não tiver 100, 200 pessoas, eu não prego. Se a igreja não tiver lotada, eu não prego. Ah não, se não tiver um crachê, eu não louvo, eu não prego. Aí Filipe desce para pregar para um eunuco.
Muitas das vezes a gente quer estar dentro da casa com a igreja lotada. Muitas das vezes a gente quer estar dentro do templo com a igreja lotada. Mas muitas das vezes dentro da tua casa tem uma pessoa que precisa de uma palavra, de um louvor. Talvez na tua rua tem um morador de rua, um mendigo. Quantos e quantos que é desprezado. Quantos e quantos que passa pelo morador de rua e não faz de conta que nem existe. Quantos moradores de rua que precisam do evangelho. Filipe desce, e a Bíblia fala que agora ele desce, e sabe qual era o texto que aquele eunuco estava lendo? Isaías. Estava lendo Isaías, só que ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Ele desce para Jerusalém para adoração, porque Jerusalém era a cidade de adoração. Ali o povo ia para adorar em Jerusalém. Mas o que me chama a atenção nesse texto, por que Filipe não pregou para ele lá em Jerusalém? Por que Deus não pregou? Por que Deus não levantou lá em Jerusalém? Por que Deus tira de Samaria Filipe para pregar para aquele homem? Ainda no caminho, quantos que dizem assim: ah não, eu faço a obra, Deus, eu vou fazer a tua obra. Se o Senhor me der um carro, se o Senhor me der uma moto, eu vou fazer a tua obra. Aí Deus está dizendo: eu te dei 2 pernas, eu te dei 2 braços, ei, eu estou te sustentando, eu estou te levantando. Só que muitas vezes, quantos que não quer caminhar de pé? Aí diz assim: eu só vou para a igreja se o pastor vier buscar de carro. Se o pastor não for buscar, não vem para a igreja. Ah não, tem que vir me buscar. Agora é engraçado que quantas pessoas que vai para o baile funk, vai para o carnaval de pé, quantas pessoas que andam de pé para buscar as coisas erradas, e quantos irmãos que não querem vir para a igreja. Ah não, mas eu não tenho um transporte. Ah, mas eu não tenho. Ei, mas Deus te deu a graça, Deus te deu saúde, Deus te deu força, Deus te deu ânimo para você vir. Só que muitas das vezes coloca barreira, coloca impedimento. Ruim é para quem está em cima de uma cama lá no hospital. Ruim é para quem está lá entre a vida e a morte. Ruim é para quem está precisando agora de uma cirurgia, que está precisando ali de uma doação, seja de um órgão, seja de um físico, seja do que for. Ruim é para aquele que está lá acamado. Agora Deus te deu saúde, Deus te deu força, Deus te deu todo o vigor. E muitas das vezes você coloca barreira, coloca impedimento para vir para a casa de Deus. Aí eu olho para o tempo de Jesus, eu olho para aqueles discípulos, eu olho para aqueles homens de Deus, andava de pé para pregar o evangelho, para anunciar a boa nova. Olha o que aqueles homens passaram. Aqueles homens foram perseguidos, aqueles homens apanharam para levar o evangelho. Aí o evangelho chegou até a nós, e agora nós fica colocando barreira, fica colocando impedimento. Ah não, se Deus fizer eu faço. Ah não, se Deus fizer eu faço. Não. Nós servimos a Deus não é pelo que Ele faz, nós servimos a Ele é pelo que Ele é na nossa vida. É a graça dEle, é a presença dEle. E agora o eunuco estava lendo, e sabe o que ele estava lendo? Ele estava lendo no livro de Isaías, que dizia assim: o lugar das escrituras que lia era: e foi levado como ovelha para o matador, e como esta muda o cordeiro diante dos que tosquia, assim não abriu a sua boca. Aquele eunuco estava lendo, e quando o irmão Luciano trouxe essa saudação, já foi o texto que Deus tinha colocado no meu coração. Sabe o que o eunuco falou para Filipe? Falou assim: ah, alguém me não ensina, não tem que me ensina. Como é que eu vou entender se não tem que me ensina? Ele estava lendo, mas ele não estava entendendo. Ele abriu a Bíblia, mas não estava entendendo. Só que agora o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo, fala para Filipe: corre. E Filipe correu. E Filipe correndo, Filipe ouviu. Quando Filipe ouviu que ele estava lendo Isaías, Filipe continuou. Filipe não parou. Quantas pessoas que querem parar no meio da caminhada? Quantas pessoas que querem desistir no meio da caminhada?
Quantas pessoas que querem voltar para trás? Aí Deus te levantou, Deus te escolheu para você seguir em frente. Siga em frente. Ah, mas eu estou passando por luta. Ah, mas estão me perseguindo. Ah, mas a prova está grande. Aí, mas continua caminhando, porque é a presença dele. Se continua, porque lá na frente tem almas para ele salvar. Lá na frente tem almas para ele salvar. E a Bíblia fala que Filipe, o eunuco falou para Filipe: sobe. Ele subiu. E agora Filipe começa a andar mais o eunuco. Nunca mude a mensagem. Quando Deus te dá uma mensagem, não mude. Se Deus te dá uma mensagem, pregue. Nunca mude aquilo que Deus entregou na tua vida. Se Deus colocou no teu coração para você louvar um louvor, louve. Se Deus colocou no teu coração para você fazer uma oração, ore. Se Deus colocou no teu coração para você pregar aquela palavra, pregue. Se Deus colocou no teu coração para você abençoar a vida de alguém, abençoe. Se Deus colocou no teu coração para você ofertar na vida de alguém, oferte. Se Deus colocou no teu coração para você devolver o dízimo, devolva. Se Deus colocou no teu coração para você ofertar na igreja, oferte. Faça aquilo que Deus ordena, obedeça a voz de Deus. O irmão Grey leu no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23: não para agradar os homens, mas sim para agradar a Deus. Faça aquilo que é para a vontade de Deus. Faça aquilo que era para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. E agora Felipe, no livro de Isaías, que o qual estava escrito, Felipe começa a pregar para o eunuco. E Felipe diz: ei, eunuco, aí não é nem um profeta, aí não é nem um homem, aí é Jesus Cristo de Nazaré. Felipe começa a pregar para ele. Felipe começa a dizer para ele: ei, foi ele que foi levado como ovelha muda para o matador. Foi ele que ao terceiro dia ressuscitou. Foi ele que foi cuspido, foi ele que foi humilhado, foi ele que passou pela via dolorosa, foi Jesus Cristo. E Filipe começa a pregar para aquele eunuco: ei, Jesus não me chamou, nem chamou você para debater. Aí quantos pregadores, quantos e quantos que abrem podcast para começar debate não agrega em nada. Sabe o que agrega? É você pregar o evangelho. Sabe o que soma? É você pregar o evangelho. Evangelho de renúncia, evangelho de salvação. Ei, debate não leva ninguém a nada, mas o verdadeiro evangelho transforma a vida de um homem, transforma a vida de uma mulher. Aí Filipe começa a pregar para o eunuco: ei, eunuco, esse homem é Jesus Cristo, o qual o profeta Isaías está dizendo, uma profecia que lá atrás veio se cumprir em Jesus Cristo. Aí Felipe explica para ele: sabe como é tão lindo? Sabe quanto é tão maravilhoso quando você senta ao lado de alguém, senta ao lado de uma pessoa e ela começa a te ensinar, ela começa a te orientar. Aí você dá prazer de ouvir aquela pessoa ensinar, dá prazer de ouvir aquela pessoa abrir essa escritura e começar a te ensinar, irmão Tony, e você vai aprendendo. A palavra é para nós aprender, a palavra não é para nós debater, a palavra é para nós aprender. Senta com pessoas que vão te ensinar a palavra. Ensina, que ela vai aprender. Ensina. Nós estamos aqui para aprender um com os outros. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Não. Nós estamos aqui para aprender. Vai ter uns que vai ter mais conhecimento do que o outro, sim. Vai ter um que vai ter mais a presença, sim. É Bíblia. Vai. Mas é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus que usa. É o nome dele que vai ser glorificado, é o nome dele que vai ser exaltado. E aquele eunuco, ele ouve Filipe. Aí Filipe sai de Samaria para pregar para um homem. Aí, sabe por que o evangelho hoje a gente pede por avivamento no Brasil? Aviva, Senhor, a tua obra, assim como Abacuque pediu um avivamento. Aviva, Senhor, a tua igreja. Como é que nós quer avivamento se muitos estão envolvidos na política? Como é que nós quer avivamento se muitos ficam lutando por homens, muitos ficam lutando por poder, mas esqueceu do evangelho, esqueceu da palavra? Avivamento vem através da palavra, avivamento vem através do arrependimento, avivamento vem através do verdadeiro evangelho.
Nós queremos um avivamento. Nós queremos avivamento no meio da igreja. Começa a pregar o evangelho. Começa a pregar o arrependimento, que vai ter avivamento. Vai ter avivamento no nosso Brasil? Vai ter avivamento na cidade do Prata? Vai ter avivamento através da palavra. É a palavra que traz o avivamento. Não adianta eu estar dentro da igreja, aí eu pulo, eu rodo, eu sapateio. Não sou contra, mas quando fala da palavra, aí canta 10 do louvor, 20 de louvor, faz não sei quantas orações. Quando é a palavra é 5 minutos, 10. Como é que nós queremos avivamento? Como é que nós queremos avivamento se nós estamos deixando a palavra de lado? Como é que nós queremos avivamento se a palavra não está sendo pregada, o evangelho não está sendo anunciado? Cadê a renúncia? Cadê o arrependimento? Cadê a transformação? Cadê a mudança na vida de um homem, na vida de uma mulher? Não adianta a gente estar dentro do templo se não tiver mudança. Não adianta a gente dizer que é cristão se nós não tiver mudança. Pelas árvores conhecereis o fruto, se dá bom fruto. Sabe como é que você conhece um homem ou uma mulher de Deus? É pelo testemunho, é pelo caráter daquela pessoa. Arrependimento. Aviva, Senhor, a tua obra. Deus precisa avivar sim, através do arrependimento. Ei, o adúltero tem que se arrepender, o ladrão tem que se arrepender, o prostituto tem que se arrepender. É arrepender. Aí agora está chegando a politicagem. Eu não estou falando de política, estou falando de arrependimento. Quantos e quantos líderes que pega aquele homem que está ali, ó, no erro, só pensando em dinheiro, só pensando em lucro, e não prega uma palavra de arrependimento, e não prega uma palavra de conserto, e não prega uma palavra. A igreja nunca vai se misturar com a política, porque a igreja tem dono. O dono é Jesus Cristo. O dono é Jesus Cristo. Jesus é o dono da igreja. A igreja vai seguir avante, a igreja vai seguir em frente. Quem dá o crescimento para essa igreja é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, é Ele. As almas estão perecendo lá fora, as almas estão perecendo, morador de rua perecendo, aquela pessoa que está jogada lá perecendo, nas drogas, no crack, na cocaína, na maconha, no entorpecente. Só que a palavra não está sendo pregada conforme é para ser pregada. Muitos ficam brigando por cargo, por poder, mas esqueceu o que é evangelho, esqueceu quem é Jesus Cristo. Eu estava estudando sobre Jesus, e eu estudando sobre os evangelhos de Jesus, eu nunca vi Jesus envolvido no meio das autoridades. Herodes queria matar Jesus, Caifás e Anás, tudo perseguia Jesus. Fariseu perseguia Jesus. Aqueles que diziam que era doutor da lei perseguia Jesus. E sabe onde é que Jesus estava? Na mesa dos pecadores. Aonde é que Jesus estava? Curando o paralítico. Aonde é que Jesus estava? Transformando vida. Aonde é que Jesus estava? Mudando a vida da mulher samaritana. Aonde é que Jesus estava? Transformando a vida de Zaqueu. Aonde é que Jesus estava? Sentando na mesa de Lázaro e dizendo: Lázaro, sai para fora. Sabe onde é que Jesus Cristo estava? Na mesa de uma mulher que foi apanhada no ato de adultério, dizendo para ela: mulher, vai, não pequeis mais, porque a minha graça te alcançou. A lei acusou aquela mulher, mas a graça salvou, a graça salvou. Esse é Jesus Cristo ao qual eu conheço. Esse é Jesus Cristo que senta na mesa dos pequeninos, na mesa daqueles que ninguém dá nada, que ninguém acredita, e transforma. Esse é evangelho de verdade. Esse é evangelho de verdade. Aquele eunuco, ele não estava na linhagem. Sabe por que Deus não levantou dentro de Jerusalém?
para pregar para aquele eunuco, porque dentro de Jerusalém tinha religioso, crítico, aqueles que eram contra a obra. É necessário Deus levar Filipe para o deserto, lugar que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Não tem a câmera para filmar, não tem um repórter, não tem multidão. Está lá no deserto, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas Deus está salvando. Talvez você olhe para você e está dizendo assim: eu estou no deserto. Ninguém está vendo, mas Deus está te usando. Talvez você está lá dentro do teu quarto, ninguém está me vendo, a câmera não está me vendo, as autoridades não estão me vendo. Aí Deus está dizendo: eu estou te vendo, minha filha, eu estou te vendo, meu filho, ei, eu estou te vendo. Aí Deus está dizendo assim: eu vou te levar aonde você não quer ir, eu vou te levar no povoado, eu vou te levar na fazenda, eu vou te levar aonde você não quer ir. Você vai pregar o meu evangelho, você vai anunciar o meu evangelho, porque eu vou salvar, eu vou curar, eu vou libertar. Aí Deus está dizendo assim: ei, para de abaixar a cabeça e dizendo: ninguém está me vendo. Ei, é bom que ninguém te veja mesmo. O importante é que Deus cresça na tua vida e você diminua na presença dEle, e Ele te use como instrumento dEle. Filipe estava lá naquele deserto. Aí o eunuco fala para Filipe assim, disse: Filipe, é lícito crer de todo o teu coração. Respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele eunuco olha para Filipe faz uma pergunta para ele e fala assim: tu crê? Aí ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aquele eunuco disse assim para Filipe: está aqui a água, o que me impede de eu ser batizado? O que me impede? Ninguém estava vendo. Filipe, diante daquele rio, pega aquele eunuco e batiza aquele eunuco. Sabe, é tão lindo quando, imagina aí agora, você, no meio da sua família, talvez do seu pai, sua mãe, talvez da sua irmã, seu irmão, seu tio, sua tia, seu familiar. Imagina você aí no dia do batismo dele, você fazer parte daquele batismo. Aí o pastor vai batizar aquela alma, vai batizar aquele homem, aquela mulher, e ele vai ficar alegre, vai ficar feliz. Aquele eunuco saiu alegre, ele saiu feliz, porque ele foi batizado. Ele creu em Jesus Cristo, ele foi batizado. Entenda que Jesus disse que bem-aventurado são aqueles que não viram, mas crê. Bem-aventurados somos nós que não viram, mas nós crê em Jesus Cristo de Nazaré. Nós crê que Ele é o Filho de Deus. Nós crê que em breve Ele vai voltar para nos buscar. Nós crê que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nós crê que Ele é o pão da vida. Nós crê que Ele é a ressurreição. Nós crê que Ele é o dono da vida. Nós crê que Ele tem a chave do inferno e da morte na mão. Nós crê que em breve Ele vai voltar para nos buscar. Nós crê que Ele é o nosso Senhor. Nós crê que Ele é o nosso pastor. Nós crê que Ele é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. É Jesus Cristo, é Ele. Aí chega no tempo nosso, eu sou um covarde. A gente olha para mim, olha para você. Nós podemos falar que nós somos covardes. Nós somos covardes, sim. Quando eu olho a história de Martinho Lutero, que se levantou contra a igreja católica, porque a igreja católica estava no errado, ensinando o errado. Deus levanta aquele homem, Deus levanta Martinho Lutero para pregar o evangelho, para pregar a Cristo.
Eu estudando a história daquele homem, Deus levantando aquele homem, eu olho para Pedro, um analfabeto, eu olho para João, eu olho para esses homens que Deus vem levantando, olha para essas pessoas que Deus vem levantando. Agora olha para a nossa geração, olha para mim, olha para você. Muitas das vezes a gente tem medo de pregar o evangelho, muitas das vezes a gente tem medo de anunciar essa palavra. Aqueles homens foram mortos, aqueles homens foram decapitados, aqueles homens foram crucificados, aqueles homens, aquelas mulheres eram jogadas na cova dos leões para ser devorado pelos leões. Aí chega no nosso tempo, a gente tem medo de pregar, a gente tem medo de anunciar o evangelho, a gente tem medo. Ah não, mas se as autoridades se levantar, como é que eu vou fazer? Ai, eita, meu Deus, eu não vou deixar, não deixe de pregar. Muitas das vezes a gente tem medo de pregar contra o pecado, contra o erro, com medo. Olha para aqueles homens que Deus levantou. Agora olha para mim, olha para você. Nós temos casa boa, nós temos roupa boa, nós temos comida, nós temos todo o mantimento. Deus cuida de nós, Deus zela por nós. Só que muitas das vezes a gente bota barreira para pregar. Meus irmãos, vou finalizar porque já passei do horário, passei 3 minutos. O evangelho é muito além do que nós imaginamos. O evangelho é Jesus Cristo. Jesus é tudo para mim e para você, irmão. Não deixe de pregar. Continue pregando Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, irmão.